Fenômenos de transporte, transferência de calor, mecânica dos fluidos. Qual é a diferença entre essas três matérias? Então fica comigo que você vai descobrir tudo a esse respeito. Olá fenômenos, bem-vindos aqui a mais um vídeo em Fenômenos Aprendizagem. Meu nome é Luizildo e, como você já sabe, eu sou professor de várias disciplinas aqui, vários cursos aqui na Fenômenos Aprendizagem, entre eles algumas coisas de fenômenos de transporte, ou mecânica dos fluidos, ou transferência de calor. Como você já deve desconfiar, você é aluno de engenharia, você já se deparou com essas matérias no seu currículo. Ou elas se chamam fenômenos de transporte 1, 2 e 3, ou você tem uma sequência de disciplinas chamada mecânica dos fluidos, transferência de calor e transferência de massa. Isso depende da grade curricular e basicamente do seu curso. Cursos de engenharia química frequentemente chamam essas disciplinas de fenômenos de transporte 1, que se refere à quantidade de movimento, fenômenos de transporte 2, que se refere à transferência de calor, e fenômenos de transporte 3, que se refere à transferência de massa. Ora, quantidade de movimento acontece quando um objeto exerce força sobre um fluido ou um fluido exerce força sobre o objeto. Então ali você tem o que se chama de fenômenos de transporte de quantidade de movimento. E aí você precisa estudar aceleração de partícula, dinâmica dos fluidos, cinemática dos fluidos, estática dos fluidos e todas essas disciplinas, esses tópicos. Fenômenos de transporte de calor, também conhecido como transferência de calor, se refere a tudo que envolve a troca de calor entre um objeto e um fluido. Então aí você vai estudar condução, convecção e radiação, que são os principais fenômenos de transferência de calor, e você eventualmente, dependendo da sua grade curricular, pode estudar fenômenos de transferência de calor vinculados à mudança de fase, que seriam a parte de condensação e ebulição. Na sequência você tem, e aí especialmente se você for aluno de engenharia química, de engenharia de alimentos, você tem uma disciplina chamada fenômenos de transporte de massa, ou fenômenos de transferência de massa. Nesse caso, você vai estudar fenômenos como a difusão. Imagina que você tenha um copo cheio d'água e aí você pinga uma gotinha de tinta ali e essa tinta vai se difundir através dessa água. Então você tem fenômenos de difusão, como também tem fenômenos de convecção. Esses fenômenos podem ou não estar associados a uma mudança de fase. Então aí você pode estudar transferência de massa através de uma fase. Imagina que você tenha, por exemplo, um reservatório em que você tem uma fase líquida e uma fase vapor e essas fases não estão em equilíbrio. Então ocorre transferência de massa entre essas fases. Aí você vai estudar essa mudança de fase e vai ter essa transição de uma espécie química de uma fase líquida para uma fase vapor ou vice-versa. Certo? Então você pode encontrar como eu já falei, você pode encontrar essas disciplinas como diversos nomes, Mecânica dos fluidos, ou transferência de calor, ou transferência de massa. Outra coisa importante, e aí especialmente para o pessoal da engenharia química, para o pessoal da engenharia de alimentos, é que existem disciplinas que são os fenômenos de transporte aplicados a equipamentos, ou seriam operações unitárias. E aí você tem uma disciplina chamada operações unitárias de quantidade de movimento, que se refere a justamente equipamentos que usam movimentação de fluidos. Aí você vai encontrar principalmente bombas e ciclones. Na sequência, se você for estudar operações unitárias de transferência de calor, você precisa estudar equipamentos que justamente usam desse fenômeno de transferência de calor. E o mais clássico desse é um trocador de calor, em que dois fluidos entram em um equipamento e esses dois fluidos vão trocar calor. Quer dizer, a energia térmica de um fluido mais quente vai ser utilizada para aquecer o fluido mais frio ou vice-versa. E na sequência, se você continuar estudando isso, a próxima seria operações unitárias de transferência de massa, em que o equipamento mais emblemático, mais famoso, é justamente uma coluna de destilação. Nessa coluna de destilação, à medida que você vai avançando do fundo da coluna para o topo da coluna, você tem vários pratos. Nessas divisões ocorre a transferência de massa. Então você tem aí uma fase líquida coexistindo com uma fase de vapor. Enquanto o sistema não atingir o equilíbrio,
equilíbrio, você vai ter uma transferência de massa por ali, né? E mesmo que o sistema tenha atingido o equilíbrio, você continua tendo transferência de massa para você separar uma fase mais volátil, que vai acabar indo para o topo da coluna de destilação, com uma fase menos volátil, que vai para o fundo da coluna de destilação. E bom, dito isso, aqui em Fenômenos de Aprendizagem você tem vários cursos de todas essas disciplinas. Então, ali no que diz respeito a fenômenos de transporte de quantidade de movimento, você pode estudar aqui manometria. Tem o curso completo de manometria, como calcular manômetros tipo U, manômetros inclinados e manômetros tipo Bourdon. Você ainda tem um curso da equação de Bernoulli. Você sabe que a equação de Bernoulli é uma ferramenta poderosa para você determinar propriedades no escoamento de fluidos, tais como pressão e velocidade, dependendo da geometria do sistema, dependendo da vazão do sistema. E aí, na sequência, você tem um curso de operações unitárias de transferência de quantidade de movimento, que seria o cálculo de bombas. Nesse curso, você vai determinar qual é a potência necessária de uma bomba de forma a movimentar um fluido através de uma tubulação. Na parte de transferência de calor, você tem vários cursos básicos de transferência de calor, sendo que eu recomendo fortemente quem está estudando essa área o curso de equação geral da difusão de calor, porque mostra de onde saiu essa equação geral e quais são as condições de contorno necessárias para resolver qualquer problema dessa equação geral. Esse curso fala de coordenadas cartesianas, porém, se você aprendeu perfeitamente esse curso, você pode extrapolar isso para coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas. Na sequência, você tem um curso de transferência de calor usando resistências térmicas. Ora, nesse caso, você vai usar a metodologia das resistências térmicas. Se você tiver um sistema que não gera calor, condução unidimensional em regime permanente através do material isotrópico, então você pode perfeitamente utilizar a estratégia das resistências térmicas. Temos um curso especial para isso. Se, no entanto, você tem um elemento que conduz calor unidimensional em regime permanente, ele é isotrópico, porém ele gera calor também, nós temos um outro curso de geração de calor também, em condução permanente com geração de calor. Na sequência, nós temos alguns cursos de condução de calor em regime transiente. E aí eu destaco dois cursos interessantíssimos. Um deles é o curso de condução de calor em regime transiente por capacitância global, que o pessoal também costuma chamar de sistemas aglomerados. Esse curso é uma situação particular da condução transiente, em que você, por uma determinada razão do sistema, você pode desprezar gradientes de temperatura ao longo do seu objeto, porque não é a etapa limitante. A etapa limitante não é a condução de calor dentro do objeto, mas é a transferência de calor para o fluido, ou seja, a etapa limitante é justamente a convecção, a troca de calor entre o objeto e o fluido, e não a troca de calor dentro do objeto. No entanto, se você tiver um caso em que a etapa limitante não é essa, que a etapa limitante vai ser a condução de calor através do objeto, você precisa do curso de condução de calor em regime transiente resolvido por diferenças finitas. Diferenças finitas é um poderoso método numérico para resolver esse tipo de problemas. E finalmente nós temos um curso da parte de operações unitárias de transferência de massa, com a professora Franciele Girardi, que fala do método do cálculo de número de pratos teóricos para uma coluna de destilação. Esses são os cursos de momento que nós temos disponíveis na nossa plataforma sobre fenômenos de transporte e sobre suas aplicações, operações unitárias. No futuro nós teremos mais cursos, certo? Então, não se esquece, dá um joinha nesse vídeo, comenta com seus colegas, compartilha com seus colegas, com seus professores, não deixe de seguir a gente no canal, ativa o sininho para receber as notificações e esperamos vocês. Até a próxima!